Olá, galera do oitavo ano. Vamos começar mais uma aula hoje. Nós já falamos um pouco sobre Revolução Francesa, né? Eu havia comentado com vocês que é uma parte muito importante da história, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de Napoleão Bonaparte. A gente começa a falar sobre ele hoje, tá? O governo de Napoleão, ele é dividido em duas partes. Aliás, são três. Nós que vamos dar ênfase hoje em duas partes, tá? Que é o consulado, que tá aqui, de roxo, e o império, de verde, né? O consulado, ele vai, vamos colocar assim, de 1799 até 1804. Sendo que, por que um período tão curto? Em 1799, a gente considera como se fosse o fim da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela acaba com o golpe do 18 Brumário, que é dado por Napoleão, quando ele entra no governo e começa o consulado. Então a gente já tem o fim dessa Revolução Francesa e o Napoleão no poder. Só que ele é cônsul. Cônsul não é ainda considerado um imperador. Ele tem poderes, ele é uma figura extremamente famosa, extremamente polêmica, e ele tem um apoio da burguesia. Então isso faz com que ele seja poderoso. Nesse período, depois desse golpe, ele assume esse consulado, né? E acontecem várias e várias coisas. O título dele de imperador da França, ele só é dado no dia 18 de maio de 1804. É quando começa justamente esse período do Império, tá? Esse período do Império vai começar quando ele receber esse título de imperador, e esse título de imperador é dado inclusive pela burguesia. Ele recebe o apoio dessa burguesia, tá? E aí o império dele cresce absurdamente. Ele fica famoso pelas guerras, né? Ele domina grande parte da Europa com invasões de território mesmo. Ele é apoiado pela burguesia, ou seja, ele vai ser apoiado nesse período por classes poderosas também. Ele tem uma burguesia ao lado dele, ele tem uma nobreza ao lado dele, né? Quer dizer, ele é um rei, ele é um imperador, né? Extremamente poderoso, né? Alguns ainda tinham dúvida nesse período da legitimidade dele. Poxa, ele é um imperador, mas ele não tem família real, né? Ele era um general, um líder militar na época. E aí, para ele ter essa legitimidade, né, do império, esse sangue azul, como dizem por aí, ele se casa com a princesa da Áustria, né? Filha do imperador da Áustria. E isso vai fazer com que ele tenha o sangue azul, né? Por quê? Porque o filho dele, né, um filho homem, no caso, seria o próximo imperador, tanto da Áustria quanto da França. Então ele une os reinos, porque a Áustria, ele se casa em 1810, né, já no período do Império. E a Áustria, até então eles eram mais ou menos inimigos, tá? E ele consegue consolidar esse governo por conta de batalhas que ele trava com a Áustria, inclusive, e por conta desse casamento. Era muito comum nessa época os casamentos arranjados, né, principalmente de líderes políticos, líderes militares. Inclusive, uma das sacadas de Napoleão, que é muito importante para a gente entender isso, é que ele vai casar os irmãos dele com outras princesas, com filhas de general. Então ele espalha a família dele para poder aumentar essa dominação. Ele coloca estrategicamente os irmãos dele em cargos políticos famosos, em cargos políticos importantes, né? E consegue arranjar o casamento desses irmãos com grandes princesas, né, e vão se tornar reis depois, né? Então essa família Bonaparte vai ser uma família grande, né? Mas o Bonaparte, ele não é só um invasor, né? Ele não é só um general, um guerreiro extraordinário. Ele faz muitas coisas na França que vão marcar esse império, que vão marcar o governo dele, né? Ele vai investir na educação, ele cria escolas de formação de professores. Ele acredita, inclusive, que um povo culto, né, é um povo que vai servir melhor ao Estado. Então ele investe nessa educação, né, principalmente na educação de professores. Ele cria essas escolas de formação de professores, ele investe na agricultura, ele investe na indústria, ele investe no comércio. Quer dizer, ele dá um gás para a França
que a França não tinha. A França vinha arrebentada de algumas guerras e ele dá um levante absurdo na França, né? E quando ele entra em novas guerras e conquista novos territórios, ele pega riquezas desses territórios, ele faz com que o seu exército aumente 10 vezes mais, consideravelmente, né? Ele conquista as pessoas, né? Sendo que tem um problema, uma pedra no sapato dele. É a Inglaterra, né? Ele disputa, nessa época, França e Inglaterra disputam território, disputam poder nesse período, né? E aí, para minar esse poder da Inglaterra, porque tem muitos outros países da época que vão comercializar com a Inglaterra. Deixam de comprar com a França para comprar com a Inglaterra. E ele não gosta disso. Ele quer que a França, né, seja o país, né? Então ele decreta o bloqueio continental, que é uma estratégia que ele consegue, que ele imagina, que ele cria, né, para diminuir esse poder da Inglaterra. Então ele proíbe que os países europeus, que são aliados dele, façam comércio com a Inglaterra. Ele decreta que o país que fizer comércio com a Inglaterra será invadido. Ele diz que se esse país resolver, digamos assim, continuar esse comércio com a Inglaterra, ele vai invadir, ele vai tomar, ele vai saquear, ele vai roubar o que tiver disponível, inclusive os soldados, inclusive as riquezas, as pessoas, e os países ficam com medo disso, porque ele já tem uma fama, né? Ele já tem, vamos dizer assim, ele já é uma figura política, polêmica, né? E os países, alguns à base de invasões mesmo, né? De ameaças, aderem a esse bloqueio continental, menos um, que inclusive vai influenciar diretamente na nossa história, que é Portugal. Portugal e Inglaterra, ó. E aí Portugal não aceita esse bloqueio continental. E Napoleão, por conta disso, invade Portugal, só que Portugal fica sabendo um pouquinho assim, ó, antes que Napoleão e a França está para invadir Portugal. Então o rei português da época, Dom João VI, para não morrer, né, para não ser morto, para não ter o seu país 100% invadido, né, ele foge, ele pega a sua família, todas as suas riquezas, põe dentro de navios e vem para sua colônia. O Brasil já é a colônia de Portugal nessa época e se muda para o Brasil, para sua colônia mais rica, né, entre aspas, que rende mais. Isso no ano de 1808. Então a família real vem para o Brasil, né, e aí temos o Dom Pedro I, né, temos depois a princesa que vem e tal, e se estabelecem, e o domínio do Brasil mesmo, o Brasil colonial, né, depois desse Brasil imperial, que vai ser dominado por Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, começa com essa vinda da família real para o Brasil. Se isso não acontecesse, nós não seríamos nós hoje, tá? Então, Napoleão ele vai influenciar diretamente na nossa história do Brasil, quando a família real portuguesa vem para cá fugindo de Napoleão Bonaparte. Se Napoleão não encontra com um rei, ele não consegue dominar totalmente o país. Então, Portugal continua nas mãos dos portugueses, mas sob a ameaça de Napoleão, né? Isso depois tem outras histórias pra gente ver, né? Napoleão, ele derrota alguns países que vão ser fundamentais, né, por conta desse bloqueio também, que inicialmente não aderem, depois passam a aderir, que é a Prússia e a Rússia, tá? E tem essa questão de Portugal, que vai por invasão, né? E aí essa disputa de Portugal e França, ela persiste por bastante tempo, tá? Com a Inglaterra também. E Napoleão ele fica bastante tempo no poder. Depois desse império, a gente tem o fim do período napoleônico, que é a Guerra dos 100 Anos. Mas isso é tema para um outro vídeo, tá legal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar algumas questões, podem fazer perguntas aí nos comentários. Eu coloquei um quadro que eu vou tirar foto e colocar na plataforma para vocês, né? Que fala do consulado, que tem a recuperação econômica da França, que é os investimentos que eu falei com vocês. O Império, que é a parte onde ele domina grande parte da Europa, ele vai invadindo, ele vai fazendo relações com os outros países europeus, ele inclusive se casa, né, com uma princesa europeia também lá, filha do rei da Áustria. Nós temos aqui o bloqueio continental, que é fundamental, né, a gente saber nessa era napoleônica, que é quando ele corta relações com a Inglaterra, né, ele quer minar, ele quer derrotar a Inglaterra. A Inglaterra nesse período é o único país que poderia realmente batalhar de igual para igual com ele, né, então ele quer minar. Ele não vai só por guerra, ele é inteligente, ele traça uma estratégia, né, de bloqueio em relação a esse país.
Ele se casa com a princesa da Áustria, como eu já falei, né? E ele ainda cria uma coisa que eu não cheguei a comentar, um código civil, né? Como se ele legitimasse as ideias lá da Revolução Francesa. Ele coloca algumas coisas em prática que é muito legal para esse período. Ó, qualquer coisa, eu tô aqui à disposição, né? Eu vou deixar os exercícios na plataforma para vocês e na próxima aula a gente fala do fim do Império Napoleônico, tá bom? Um beijo, galera.